encontro nosso virtual, né, assim, o contato com a Vanessa, né, enfim, ela foi convidada para participar da conversa, porque ela tem muito interesse de conhecer sobre a história da Catedral do Rio de Janeiro e do trabalho que você realiza até hoje, né, como artista plástico e vitralista. Então, eu vou deixar que a Natasha se apresente. Natasha, obrigado pela sua presença. Preciso perguntar... desculpa, meu português não é muito bom, mas vou tentar, assim, nesse português quebrado, falar com vocês. Mas eu sou... Obrigada. Sou artista de vitrais, moro aqui em Londres, mas morei no Brasil. É uma visita recente, conheci o Helder, que ele me apresentou o seu trabalho. Eu fiquei muito impressionada com o seu trabalho. Então, por isso que é muito bom assim de ver você, de falar com você agora. Obrigada. Obrigado. Sim, eu vou conduzir, Lawrence, a minha reunião. Antes eu vou me apresentar, que nós não nos conhecemos pessoalmente a primeira vez. Ótimo, Helder. Ótimo, eu ia te pedir isso. Sim. Bom, meu nome é Helder Magalhães Viana, eu sou arquiteto, eu trabalho na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no setor de proteção do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, né, um órgão do município, né? E tenho também estudo, mestrado dentro da área de arquitetura, focado no tema dos vitrais. Então, trabalho com vitrais, conhecimento sobre vitrais, pesquisas, estudos, e principalmente catalogação, já em torno de uns 10 anos, e tenho, ao longo desses anos, tentado reunir todos o conhecimento possível, né, sobre a nossa história aqui do Brasil, né, sobre os personagens mais importantes da história dos vitrais no Brasil, e sobre as obras, claro, né, que fazem do Brasil assim, um país bem relevante tanto nos vitrais ao longo do século XIX que vieram para cá, mas também dessa história mais recente, mais moderna, né, a partir aí da década de 40, 50, 60, em que produzimos muitos vitrais, né, com a temática nacional, né, e da qual eu considero a ArtSul como uma das principais empresas, né, no setor, que contribuiu não só na arte, né, mas também na produção de vidros. E aí, ao longo do seu testemunho, a gente vai entender melhor como foi feito isso, né? Então, eu vou começar a falar sobre você, né, dizer quem você é e a origem, né, de como a origem de vocês e como se deu a vinda da família Reimayer, né, no Brasil. Então, a minha história, ela, se entrar muito em detalhes, realmente ela é uma história bastante interessante, mas eu vou tentar focar assim nos pontos principais que eu acho que são assim muito particulares. Eu nasci em 1951 em Munique, na Alemanha, e em 1952, então com 1 ano e meio, nós viemos aqui para o Brasil. Meu pai tinha vindo meio ano antes, motivado assim por toda a problemática do pós-guerra da Alemanha, e veio contratado por um estúdio de vitrais de Porto Alegre, que na época era a Casa Genta. Era bem comum que na época esses estúdios aqui no Brasil, eles chamavam recém-formados na Europa para trabalhar nos estúdios aqui. Então, meu pai veio, a princípio, contratado por uma dessas empresas. Ele, na época, fez os vitrais para Igreja do Rosário, em Porto Alegre, onde realmente essa Casa Genta existia. E aí, por uma série de... Em seguida, depois de 2 anos, se ligou e por motivos assim bem interessantes, porque na época
se copiava, dentro dos estudos de vitrais, aqui no Brasil, muitas obras da Europa. Então, quase não existia um trabalho de criação original aqui no Brasil, naquela época. E meu pai, como recém-formado e cheio de idealismos e tudo mais, ele meio que não compactuou muito com isso, tanto que, na época, se dizia que os vitrais da Igreja do Rosário era um dos primeiros trabalhos originais praticados aqui na região do Sul. Havia também, é muito interessante ver, porque na grande maioria dos estúdios havia um grande interesse comercial. E meu pai, como artista, ele também não compactuava muito. Então, entrando, por exemplo, numa coisa bem específica, o vitral, quanto mais vidros e tons diferentes tiver dentro das disponibilidades, melhor, porque mais campo dá para uma interpretação de um projeto. E isso, por exemplo, estudos que têm um interesse muito comercial, eles, claro, que limitam muito o estoque de vidro ao extremamente necessário. Então, eu conto tudo isso porque isso mais tarde vai motivar muito o meu pai a, de alguma maneira, tentar fabricar vidro aqui no Brasil. Porque meu pai era formado como um pintor, tanto que o grande sonho dele era sempre voltar a pintar. Mas ele queria ter um sustento para poder trabalhar como pintor, independente de pressões de mercado, enfim. Então, meu pai saiu da Casa Genta e começou algumas tentativas de trabalhos individuais, não conseguiu dentro da área dos vitrais. Meu pai também era muralista, fazia trabalhos em afresco, e aí fez alguns trabalhos de afresco em Porto Alegre, justamente nesse período em que ele tinha saído da Casa Genta. E aí surgiu uma coisa muito interessante, um colega de academia da Alemanha, meu pai estudou em Munique, um arquiteto Gottfried Böhm. Ele começou a projetar o que hoje é a Catedral de Blumenau. E como ele sabia que meu pai estava aqui no Brasil, contatou, e aí meu pai falou, não, infelizmente eu não estou no ramo do vitrais no momento, mas aí eles tentaram viabilizar. E o que aconteceu? Os religiosos da Igreja de Blumenau, hoje da Catedral, eles combinaram em importar vidros da Alemanha, e meu pai entraria com a mão de obra. Então, durante 9 meses, meu pai executou os vitrais de Blumenau, eram mais ou menos 900 metros quadrados de vitral, e com o excesso que havia sido importado de vidro, depois dos 9 meses, nós inclusive moramos os 9 meses em Blumenau, voltamos a Porto Alegre, e meu pai, aí sim, com um pequeno estoque de vidro que tinha sobrado de Blumenau, e começou aí um estúdio próprio, que na época se chamava ainda Heilmeier, o nome da nossa família, e começou a fazer alguns trabalhos com o estúdio dele, bem no sul do Brasil. Brasil totalmente diferente. Meu pai viajava semanas e semanas de ônibus com uma pasta debaixo do braço, oferecendo trabalhos, enfim, uma aventura total. Aí ele começou a perceber que havia uma grande demanda de vitral em geral, mas o que faltava, vidro. Aí meu pai, como artista que nada sabia de vidro como matéria, ele sempre falava, ele chegou uma hora à noite, foi para uma enciclopédia, um livro, e olhou como é que se fazia vidro. E assim começou, ele começou a derreter vidros de garrafas, enfim, uma série de experiências, e claro que não deram certo, porque vidro é uma coisa muito mais complexa do que isso. Encurtando, em 1960, a família muda de Porto Alegre para São Paulo. São Paulo era um mercado grande, muito efervescente, com grandes possibilidades e demanda de vitral. Novamente, problema vidro. E aí,
É uma história muito, muito interessante. Meu pai viaja para a Alemanha, vai para uma das 4 vidrarias que faziam o vidro Echt Antique. O vidro Echt Antique é um vidro soprado à boca, feito em moldes dos vidros medievais que a gente vê nas catedrais. E meu pai, então, vai em uma dessas vidrarias, Waldsassen, no sul da Alemanha, expõe para eles a demanda, o que ele imaginava poder fazer, mas que ele não estava conseguindo. A Alemanha, naquela circunstância, estava numa efervescência total, a demanda deles eles não davam conta das encomendas dos Estados Unidos e tudo mais, a vidraria, a que fabricava o vidro Echt Antique. Aí eles falaram, não, primeiramente não levaram a sério o que meu pai queria fazer, e falou, não, está tudo à disposição aqui, o senhor pode entrar na vidraria, pode ver os processos de fabricação, enfim. Meu pai conseguiu um acesso a esse método de fabricação artesanal do vidro Echt Antique praticamente de graça. Aqui tem um parêntese, minha mãe era farmacêutica, ela tinha conhecimentos de química, e ela, através do conhecimento dela, teve acesso às fórmulas, que é uma coisa única. Então, meu pai fez filmagens sobre o processo de fabricação e minha mãe teve acesso às fórmulas que vinham desde a Idade Média, sob 4 chaves, ninguém tinha acesso a isso e nós tivemos acesso. Encurtando, meus pais voltaram e depois de muitas cabeçadas conseguiram fabricar o vidro Echt Antique aqui no Brasil. Durante 14 anos, meu pai fabricou esse vidro aqui e, com isso, abriu a possibilidade de executar grandes obras. Aí, nesse contexto, entra a Catedral do Rio, entra um pouco mais, entra Maringá, uma série de trabalhos grandes, e que foi resultado desse acesso ao vidro. Falando agora um pouco de mim, é claro que eu acompanhei tudo isso. Nós morávamos em São Paulo, dentro de uma propriedade onde eu posso dizer que a 10 metros da cabeceira da minha cama funcionava o forno que fabricava o vidro. Então, vocês imaginam, eu fiz o meu primeiro vitral com 6 anos. Eu tive o privilégio de praticamente vivenciar o vidro desde a areia até o vitral pronto colocado. Então, essa é um pouco essa caminhada e que torna realmente a história da nossa família, pode-se dizer, realmente muito sui generis, né? Certamente é uma história única, né, e muito rara, né? A pergunta sobre esse vidro Statique, você chama, é aquele vidro de 1 polegada, mais grossinho, que a gente chama de Daliber? Isso. Aí são duas questões. O vidro Echt Antique, que é esse vidro soprado à boca, ele é um vidro fino. Ele é praticamente o vidro que se conhece tradicionalmente montado com chumbo ou com estanho. Então, são esses vitrais chumbados. O vidro tijolo, que a gente chama o Dalglass, esse não é soprado, ele é fundido. Então, paralelamente ao vidro Echt Antique, a gente fazia também esse vidro Dalglass, que são esses tijolos de vidro, né? Eles eram fabricados em 4 formatos, 18 por 15 centímetros, 20 por 25 e 20 por 30. E dentro dessas, a gente então recortava e fazia daí as concepções. Eram 2 tipos de vitrais, né? Os vitrais tradicionais em chumbo, com chumbo, e esses que inicialmente eram concretados, eram com filetes de concreto. Mais tarde, depois foram substituídos por outros materiais, essas junções.
a Catedral do Rio, especificamente, ela originalmente foi feita em vitral concretado, com concreto, mas pela exposição junto à maresia e outros fatores, mais tarde eles foram substituídos por uma junção de epóxi. Sim. Posso fazer uma pergunta, rapidamente? Claro. Eu entendi que você falou que seu pai foi para Waldsassen para estudar sobre o vidro. É um lugar na Alemanha. Isso, é no sul da Alemanha, Waldsassen. Sim, mas é lá onde é o Lamberts. O Lamberts ainda está... Isso. Ali houve depois uma série de mudanças, porque parece que houve uma compra... Desculpe. Houve uma troca de gerência, e eu acredito que, claro, já pela distância de anos, os proprietários eram outros na época, né? Mas o contato foi com Waldsassen. Sim, interessante, porque essa empresa, Lamberts, é a empresa que vai ajudar, assim, no Catedral. Então é interessante se vocês têm assim essa conversa juntos também. Sim, deixa eu abrir um parênteses aqui que é muito importante. A nossa família, nós somos em 4. Nós somos 2 meninas e 2 rapazes. O meu irmão Robert, ele depois, mais tarde, foi para Zwiesel, na Alemanha, e se formou como técnico de vidro. Numa fase inicial, quando a gente trabalhava o vidro soprado da boca e tudo, era minha mãe junto comigo que a gente até fazia compunha as fórmulas químicas para fazer os vidros. Mais tarde, meu irmão Robert foi para Zwiesel, se especializou, inclusive. Mas veja como é interessante a história. Quando meu irmão frequentou Zwiesel, a classe dele tentou ir para Waldsassen para um contato dos alunos com a vidraria, e quando eles souberam que um Heilmeier estava no meio, eles não permitiram a entrada dentro da vidraria, porque, como eu falei inicialmente, eles na época, quando eles permitiram o acesso dos meus pais a todo o processo, eles nunca imaginaram que a gente ia depois realmente fazer vidros. E, inclusive, a gente chegou a fazer vidros que exportamos para a Europa. Interessante, muito interessante. É muito interessante porque o foco dos meus pais na fabricação mesmo do Eitantik sempre foram com preocupações artísticas. Então, meus pais nunca fabricaram o vidro com a intenção de abrir mercado de vidros. Sim. Nós praticamente, com raríssimas exceções, uma delas, inclusive, Elder Mariana Peretti, nós fabricávamos o nosso vidro para um consumo próprio, né? Inclusive, aí a gente entraria num campo específico da fabricação. Nós, no final, nós tínhamos 280, 300 tons de vidros, né? Então, Elder, quando a gente, esses dias, teve acesso aos vitrais ali da Caixa Econômica de Brasília, quando a gente começa a olhar em detalhes aquelas cores, a gente percebe o universo de cores, de tons que existe ali, e isso é um resultado típico de artistas que tentaram fabricar e fabricaram o vidro. Muito interessante. E qual você citou a Mariane Peretti, foi uma das profissionais que utilizaram o vidro fabricado por vocês. Não exclusivamente, porque eu sei que Mariane depois importou vidros também. Ela era muito próxima do Niemeyer, né?
E aí, com certeza, nas obras dela, ela depois deve ter importado vidro. Mas eu me lembro muitas vezes a Mariane, dentro do nosso estúdio lá em São Paulo, na Arte Sul, conversando. Eles, inclusive, ela gostava muito do meu pai e eles se entendiam muito bem, sabe? Então, foi uma das poucas personagens, junto com o Cláudio Pastro, que depois também trabalhou um pouco com o nosso vidro, uma das poucas pessoas que a gente abria a participação de vidros nossos para trabalhos. Nós não fornecíamos vidros para outros. Eram raríssimos as pessoas que a gente fornecia. Era uma opção que meu pai fez e tem um fundo aí um pouco técnico. O vidro estantique soprado à boca, agora eu estou falando do vidro fino, ele tem um altíssimo percentual de quebra. Para nós, isso não era um problema, porque como depois a gente fragmentava os vidros para criar os vitrais, a gente tinha como utilizar esses fragmentos. Agora, é claro, para se vir, digamos, um mercado de vidros, era um problema, porque dificilmente a gente tinha chapas inteiras, como, por exemplo, as vidrarias tradicionais da Europa teriam, para oferecer. Então, já por conta disso, havia uma certa limitação no sentido de fornecer vidros para outros. E vocês só comercializavam os vidros que vocês fabricavam? Através de obras feitas, né? Através de vitrais. Sim. Sobre os vitrais específicos ali da Caixa Econômica de Brasília, a gente percebe uma gama de cores muito grande. Todos aqueles vidros foram feitos pela... Sem exceção. Sim. Bom, eu gostaria de perguntar, Lawrence, para você, quais os principais trabalhos dessa sua família, né, no Brasil, que você pode destacar? Aí um pouquinho da minha história, né? Como eu falei, em 1960, de Porto Alegre, nós fomos para São Paulo. Em São Paulo, daí, o estúdio chamava Arte Sul. Nós chegamos a ter 120 colaboradores, quer dizer, eu não vou dizer funcionários, porque era uma equipe que trabalhava junto, mas a gente tinha a seção de marcenaria, de serralheria, fazíamos lustres. Então, era um complexo extremamente grande para ter 120 colaboradores. Eu comentei que eu fiz o meu primeiro vitral com 6 anos, porque praticamente eu cresci dentro dessa realidade dos vitrais. Com 10, 12 anos, eu já fazia projetos para grandes obras, pode-se dizer. Nos anos 70, 80, houve um boom de vitrais em São Paulo, inclusive para residências. Então, a gente fazia vitrais, às vezes, 20, 30 encomendas ao mesmo tempo. Então, era uma época de extremo, eu diria hoje em dia quase modismo. Então, eu às vezes achava que a gente beirava a uma indústria de vitrais. E eu, numa idade com 30 e poucos anos, eu fui para a Europa e fiz academia em Munique e me especializei, inclusive, na reprodução de vitrais antigos. Eu queria, de alguma maneira, aprofundar meu conhecimento tecnicamente com trabalhos de ácidos, de pinturas, de grisalhos, enfim. E fiz 3 anos lá. Quando eu voltei, eu falei, essa questão de ter um esquema muito ampliado para fazer trabalhos não cabia mais dentro da minha filosofia de trabalho. Então, na época, a gente já tinha um estúdio aqui em Curitiba, onde hoje eu trabalho. Nós compramos um estúdio antigo, arte decorativa,
e eu assumi o gerenciamento desse estúdio, que funcionava na época como uma filial da Arte Sul lá de São Paulo. E aí as coisas foram andando, eu assumi de vez, reduzi para um grupo muito pequeno de trabalho aqui, de colaboradores, eram 10 no máximo, e comecei a me dedicar, ao invés de quantidade, a focar realmente a parte artística, e a focar técnicas e experiências novas. A Arte Sul, depois, mais tarde, fechou a parte de fundição, entrou a crise de petróleo, o que tornou a fundição praticamente inviável. Tem que se dizer que uma fundição de vidro funciona dia e noite com produção. Como a gente fazia vidro só para nós, em algum momento esse estoque inchou muito, a gente tinha muito vidro em estoque, tanto que hoje, aqui em Curitiba, eu ainda tenho resíduos desse estoque que a gente teve lá em São Paulo. A gente teve 12 a 14 mil metros quadrados de vidro extra-antigo estocado, imaginem só. Então, voltando aqui para Curitiba, eu comecei, então, a trabalhar um pouco mais especificamente a minha realidade. São Paulo fechou depois, meu irmão foi para uma outra área, e eu fiquei aqui em Curitiba, e hoje em dia estou praticamente com uma equipe menor ainda, com 5 pessoas aqui, fazendo trabalhos assim bastante exclusivos. Fizemos agora recentemente vitral para Israel, para a Basílica da Anunciação, em Nazaré, e temos alguns trabalhos assim muito dirigidos aqui no Brasil. Para falar das minhas obras, eu realmente, sem querer exagerar, são centenas e centenas, seria difícil enumerar eles aqui, né? Mas, com certeza, por exemplo, a Caixa Econômica de Brasília é um marco bastante importante, mas a gente fez muitos trabalhos aqui. No momento, nós estamos fazendo um trabalho bem interessante para uma catedral à margem do Amazonas, em Óbidos, no Pará, onde a gente praticamente assume todo um trabalho de organização de espaço. Eu me voltei nos últimos 10 anos, posso dizer, praticamente só para arte sacra. Eu trabalho praticamente só para igrejas e nesse meio religioso. Muito bem. Especificamente, falando sobre a sua contribuição na cidade do Rio de Janeiro, você poderia destacar alguma obra que você considere importante? Quer dizer, todas são importantes, mas que se destaquem. Nós temos igrejas, fizemos algumas igrejas no Rio, mas ao lado da catedral, nós fizemos na época a Caixa Econômica, no centro, que é entre o Lago da Carioca e a Avenida Rio Branco, se não me engano. São 2 paredes. Antigamente eles tinham mais presença, porque hoje funciona, me parece, uma agência central ali. Porque são vitrais 70 metros de comprimento por 4 metros de altura, também no vidro Douglas, no vidro tijolo. Antigamente a gente tinha mais uma noção de conjunto artístico. Hoje eles fizeram muitas divisões internas, então a gente não se apercebe mais dessa concepção geral. A motivação ali na época foram os 4 elementos da natureza. Sobre esse caso específico, e até eu vou lembrar aqui que a Natasha ela esteve comigo lá nos vitrais da Caixa Econômica do Rio. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que essas divisões todas de alvenaria, elas não tem mais. Tá? Hoje é uma vasta loja que está pegando todo o espaço. A má notícia é que não aproveitaram a oportunidade de ter esses vitrais e colocaram diversos móveis para vender os objetos, né? Então, eles hoje estão escondidos, mas de fácil remoção, caso seja apresentado algum projeto, né? Então, essa é a boa e a má notícia. Eu não sei se a
Natasha ela gostaria de contribuir, já que ela conhecia esses vitrais? Ainda lindos. Ainda dá para ver em alguns lugares assim, é muito lindo ainda. É muito interessante também, porque eu acho que vai ficar mais preservado, porque tem todas as coisas em frente de alguns. Ele ajuda na conservação, né? Mas não permite a visualização. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Sim, por favor, Helder. Bom, sobre também esse projeto, eu estudei vi que vocês ganharam um concurso em segundo lugar, mas vocês que executaram, pode contar um pouco como se deu isso? Tá, isso é bem interessante, porque são dois momentos diferentes. O vitral, ele realmente foi um pedido. Meu pai tinha muito conhecimento com o Ortigão Tiedemann, que foi o arquiteto que, inclusive, depois projetou Brasília. Nesse contexto, também surgiu uma Caixa Econômica em Porto Alegre, que também foi um trabalho nosso, mas isso mais tarde. Então, havia um trabalho em conjunto e o Tiedemann, ele tinha muita amizade com meu pai, eles sonhavam juntos, meu pai ia muito para o Rio, então era um convívio muito, muito interessante. Então, quando surgiu a questão de vitrais ali na agência, foi uma concorrência, mas depois nós fomos escolhidos, eu fiz o projeto e foi executado. A questão do segundo lugar foi um concurso para um trabalho interno. Na escadaria, tem no primeiro, se eu não me engano, no andar térreo, e na parte de cima, 4 painéis, que havia na época um concurso de como resolver aquilo lá. E nesse concurso se inscreveram 140 artistas, inclusive de muito renome e tudo mais, e nesse concurso eu apresentei uma maquete com a temática Cosmos, porque havia os 4 elementos nos vitrais, então eu achava que ali poderia ser uma aplicação de uma temática, o Cosmos. E nesse concurso eu tirei o segundo lugar. Tem que se dizer que eu, na época, tinha 18 anos, né? Então, foi uma coisa, assim, muito, muito interessante, que eu, realmente, muito jovem, de repente, tirei o segundo lugar ali no concurso, e foi uma grande honra, uma grande façanha, né? Mas isso me consolidou depois, inclusive, para outros trabalhos, e inclusive depois na Caixa Econômica de Brasília, né? Onde aí sim a gente conseguiu colocar toda aquela temática dos estados e territórios do Brasil, né? Não sei se você reparou, a minha tela aqui atrás sim, é do Rio. Um dos vídeos que representa o Rio de Janeiro lá em Brasília. Sim, eu me lembro bem quando eu projetei isso. É uma história muito interessante, quem sabe até interessante para a Natasha. Como sempre, ou na maioria das vezes, nessas questões públicas e nessas encomendas, tem uma construtora, na época era a Setenco, e havia realmente essa ideia de se fazer os vitrais ali em Brasília. E a Setenco, por uma série de questões, prolongou a encomenda e esse trabalho. Aí, imagina só, eles nos deram meio ano para fazer todos esses vitrais, e não tinham projetos. Então, o que aconteceu? Eles deram, inclusive, uma multa para a gente se a gente não cumprisse o prazo. Eram 6 meses para 500 e poucos metros quadrados de vitral. Eu cheguei, os projetos não existiam, eu tive ocasiões em que eu, à noite, fazia o projeto que no dia seguinte ia para a execução. Então, era uma coisa assim, no final eu estava à beira de um colapso de nervos total, mas eu posso dizer que eu nunca aprendi tanto a cumprir metas ou objetivos, ou enfim,
E isso para um artista, Natasha, você sabe que é um desafio, mas realmente a gente conseguiu fazer isso. Ah, parabéns. Parabéns. Você sobreviveu. Não foi, são umas histórias muito loucas, viu? E o conhecimento também, a responsabilidade que você tem, fora o prazo curto, né, de você conseguir colocar em cada um dos estados a sua significação, né? Então, tem que ter um conhecimento muito grande do Brasil. Aí entra numa história mais particular. O meu pai, como eu falei, ele era artista e sempre queria pintar. E meu pai tinha uma inquietude, ele inclusive tinha montado uma Kombi como um camping e visitava ali o Brasil, nos garimpos, entre os pescadores e tudo, e às vezes me arrancava junto. Aí a gente ia fazer, então eu conheci grande parte do Brasil. Só para você ter uma ideia, no Nordeste a gente foi uma vez com jangada de tronco, existia ainda para o alto mar. Então, essas coisas eu tinha dentro das minhas vivências, e isso me ajudou muito quando veio essa temática. Inclusive, essa temática, posso dizer que foi uma ideia minha, de representar o Brasil, e hoje eu vejo como foi interessante isso, porque se a gente olhar esses vitrais, é um Brasil que, se a gente olhar assim, em detalhes, em muitos momentos não existe mais, né? Porque o Brasil mudou, se desenvolveu, ficou... Mas essas cenas típicas, elas muitas vezes deixaram de existir. Então, é um testemunho daquela época de como o Brasil realmente era, né? Parte mesmo da história do Brasil. É muito interessante. Você está falando assim, mas eu hoje, antes da nossa entrevista, eu chegou a passar essa questão sobre esses vitrais na minha cabeça, pensando que esses vitrais, além de serem, né, obras de arte, né, são também documentos, né, realmente de um momento do país. Então é muito interessante isso. Eu acho, a Caixa Econômica, durante algum tempo, nem fez muita questão de expor isso. Durante muito tempo, esses vitrais eram mais conhecidos no exterior do que aqui. Agora, ultimamente, tem uma iniciativa, inclusive, eu acho que eu mandei um vídeo, não sei, que fala sobre os vitrais em Brasília, né? Porque, claro, tem as referências da Catedral de Brasília, Dom Bosco, que é uma obra fantástica e tudo, e esses vitrais, assim, com essa temática e com esse enfoque, eles não eram e não são ainda muito conhecidos, né? Mas a Caixa agora está divulgando bastante, e eles, inclusive, queriam até uma palestra minha agora no final do mês passado, eu, por uma série de razões, não consegui atender eles. Mas é bem louvável que esteja se realçando agora esse aspecto dos vitrais, né? E se depender da gente, vai se realçar mais ainda, né? Nós somos, assim, obrigado, apaixonados, né, por vitrais e muito apaixonados pelo seu trabalho, Lawrence, pelo trabalho da ArtSul, da Vitralis, né? E a gente está aqui para isso, para conhecer um pouco da sua história e também colocar para outras pessoas, né, esse conhecimento, né, principalmente sobre o artista. Helder, aí eu posso, quem sabe, já aproveitando um pouco esse gancho para colocar... Eu sou muito reservado, inclusive em termos de divulgação do meu trabalho, em geral se reclama muito disso. Eu, por exemplo, não tenho Instagram e essas coisas. É uma característica minha. Eu prefiro estar na prancheta e criando, até porque os tempos hoje em dia, vocês sabem isso muito bem, são tempos muito acelerados e de alguma maneira eu me coloco à margem um pouco disso tudo. Então, vocês, inclusive, me perdoem se eu, às vezes, não interajo no Face ou alguma coisa assim, mas é uma característica minha. E eu tenho plena consciência também dos meus limites, das minhas dificuldades também, mas é o meu universo. Então, se eu, às vezes, não apareço muito, é por conta disso.
Lawrence, se você continuar produzindo essas coisas lindas, não se preocupe, não precisa pedir desculpa. A gente entende que o tempo está destinado a isso, né? A criação. É a coisa mais importante. Sim. Deixa que nós comentamos. Deixa que nós comentamos sobre o seu trabalho. Sim. Tá. Comentem mais as obras do que o artista. Isso que é importante. Sim. Sim. Nós estamos numa fase assim bem interessante, porque eu tenho feito algumas experiências assim bem fora, porque em geral a gente é motivado por encomendas, né, por demandas que são colocadas para a gente, e eu acho isso muito, muito bom. Mas eu tenho me permitido fazer alguns trabalhos a partir de ideias minhas, porque é claro que como a gente tem essa vivência muito estreita do material vidro e das possibilidades, do potencial desse material, às vezes a gente tem ideias que são próprias da gente, que sejam interessantes de alguma maneira realizar elas, independente se existe digamos, uma demanda ou um mercado para isso. Então, a gente tem pesquisado algumas coisas bem interessantes, inclusive em termos de sobreposição de camadas de vidros. Interessante. Técnicas de experimentais, no caso, você está... Sim, é bem interessante, e uma hora a gente pode até especificamente ver um pouco isso. Eu não comentei isso até agora, mas eu, em paralelo aos vitrais, eu me dedico também ao mosaico. E muitas vezes eu trabalho o mosaico em vidro, quer dizer, em vitral, não em vitral, mas em pastilhas de vidro. E eu tenho alguns trabalhos em que eu complemento uma técnica com a outra. E é nesse sentido que a gente tem feito algumas experiências e alguns trabalhos bem interessantes. Sim. Desses trabalhos mais recentes, você falou que não costuma postar, mas tem algum que a gente tenha como acessar e conhecer? Eu tenho um site que, infelizmente, está parado em 2006. E é justamente de 2006 para cá que a gente tem feito trabalhos assim muito interessantes. Eu realcei agora o trabalho para Israel, mas fizemos assim, não são mais trabalhos, digamos, tão extensos em termos de metragens e tudo, mas eu acho que muito interessantes como criações. Tem uma característica minha e que inclusive me levou muito para a arte sacra. Eu criativamente estou me motivando muito com temáticas. Então, ao invés de prioritariamente objetivar soluções estéticas, eu me motivo através de uma temática colocada, e a solução estética muitas vezes vem resultante de uma reflexão temática. Muito interessante. Natasha, quer comentar alguma coisa sobre isso, como artista também, que você é? Eu, como artista, tá bom, assim, de escutar você, depois de tantos anos trabalhando com vidro, de ainda estar experimentando, de ainda ter essa paixão, assim, de ver o que mais pode fazer com esse médio, assim, de vitral. Isso é muito, muito bom de escutar isso. É fantástico isso, Natasha, porque quando a gente trabalha nesse contato com o vidro, a gente percebe como é inesgotável e como ele é um ensinamento direto. Então, eu tenho vivenciado muito isso, que por mais que você ache que de alguma maneira você domina a técnica, você nunca sabe nada, porque tudo é um recomeço e tudo eu faço também um pouco de gravura, eu sempre acho isso. Então, quando você levanta da placa a impressão, você sempre tem um quê de novo e de imprevisível que é fascinante. E o vidro tem muito isso, né? É uma coisa alquímica, né? É bem isso.
E sobre o trabalho que é feito com... nós conhecemos como Dalle de Verre, né, que são os vidros grossos. Você falou que conhece como Douglas. Você continua fazendo esse tipo de trabalho? E outra pergunta, se você ainda tem Douglas em estoque para realizar trabalhos? É bem interessante. Quando se desativou São Paulo, a Arte Sul, havia, claro, um resíduo de vidros muito grande. E como eu tenho um estúdio bem pequeno aqui, relativamente bem pequeno aqui em Curitiba, havia o desafio o que fazer com isso. Então, eu realmente me permiti trazer 16 jamantas de vidros, aproximadamente 400 toneladas de vidro, desse Douglas para Curitiba. Elas não estão aqui no meu estúdio, eu tenho uma propriedade onde eles estão estocados. Eu, durante algum tempo, não me dediquei muito a isso, mas, justamente, ultimamente, eu tenho, nesses meus trabalhos mais pessoais, eu tenho me dedicado a voltar a trabalhar com esse vidro tijolo, mas, às vezes, até misturando eles com o vitral chumbado. É muito interessante essa junção, e até com mosaicos. Então, são algumas coisas bem... Porque, na realidade, o mosaico também é vidro, só que ele é um vidro opaco, né? Mas são situações diferentes de efeito. Mas, sim, ultimamente tenho voltado a trabalhar. Mas nem tanto comercialmente. Eu acho que é mais por uma inquietude interior minha como artista. Certo. Natasha, alguma pergunta sobre isso? Existe um projeto que você gostaria de fazer, assim, se você tiver a possibilidade de fazer qualquer? É uma pergunta bem complexa, né? Deixa eu falar um pouco. Eu tenho 73 anos e praticamente 60 anos como vitralista, né? Então, a gente sente que, de alguma maneira, você tem uma caminhada atrás de você. O mundo está mudando muito, vocês sabem isso muito bem. É muito interessante. Isso vai agora para uns 15, 20 anos, se lançou um livro sobre vitrais aqui no Brasil, chama Luz em Êxtase. Não sei se vocês já tiveram acesso. E ele, na época, foi escrito pelo Luiz Inácio Loyola Brandão. A gente teve muito contato, e é um livro muito interessante porque ele aborda realmente de uma maneira séria os vitrais aqui no Brasil. A equipe de filmagem que passou pelo Brasil todo filmando, quando chegaram aqui, conversando comigo, eles falaram: olha, Lourenço, você é um dos últimos moicanos. Então, existe hoje uma problemática em relação aos vitrais, porque vem muita imitação, vem muito modernismo, que nem sempre é condenável, mas tem que ser visto com reservas. Então, eu acho que, de alguma maneira, a gente cumpriu uma missão. Sim. E, em relação a trabalhos novos, eu, hoje em dia, me permito selecionar bastante. Então, nem todos os trabalhos que vêm, quando eu percebo que não é um lugar indicado para vitral, aliás, isso sempre foi uma característica minha, eu não faço. E, Natasha, você sabe muito bem, como vitralista, que nem sempre o vitral é indicado para certas situações. Então, a gente tem que ter a honestidade e a coragem, às vezes, e o desprendimento de dizer: não, isso aí eu não vou fazer. E sobre essa sua trajetória, da sua família, sua em particular, você saberia dizer se algum colaborador ou algum outro ateliê, ele surgiu a partir da escola que vocês formaram?
Eu não saberia responder. Como eu falei, eu sou uma pessoa assim bastante reservada, bastante isolada, e devem estar acontecendo muitas coisas no Brasil e, claro, no mundo todo, que eu desconheço. Então, eu pessoalmente só posso dizer, eu tive aqui 2 ou 3 colaboradoras que durante algum tempo trabalharam comigo, que hoje têm estúdio próprio. E agora, o grande problema para um vitralista é a estrutura que ele precisa ter para poder executar as criações dele. Na Europa, Natasha, são momentos distintos entre o trabalho, entre a criação e depois a execução. Na Europa existe toda uma estrutura que você, como um artista, você recebe a incumbência de fazer uma criação, e aí você ou o cliente vão e escolhem um estúdio para executar. Isso, no meu caso, se fundiu numa única coisa, né? Como eu falei, eu acho que eu sou um vitralista privilegiado no sentido de ter presenciado o vidro desde a sua fabricação como areia até a colocação de um vitral pronto depois dentro da obra, né? Mas isso torna o papel de um vitralista muito complexo, né? Para você ter acesso aos vidros e tudo mais, né? Então, isso aqui no Brasil é um desafio, porque o Brasil não fabrica vidro em cor, né? A não ser os vidros árticos, mas que são bem limitados, né? Eu ainda tenho o privilégio de ter acesso a mais ou menos 200, 230 tons de vidro, o que me permite, daí, às vezes, uma complexidade maior na elaboração dos vitrais, né? E esses vidros ainda são da Artsul, que você trabalha? Eu diria que 80%, 90% são nossos ainda. Agora, o que vai me faltando, eu vou repondo com vidros que a gente, às vezes, consegue comprar em Rio, em São Paulo, mas, novamente, não são aqueles, em geral, não são esses vidros artesanais soprados à boca, né? Porque esse processo ele está ficando cada vez mais escasso no mundo todo, né? Eu sei que, eu acho que Saint-Gobain ainda fabrica esse vidro, mas eu não saberia dizer se ainda existem outras vidrarias hoje em dia. Natasha deve saber mais daí, né? Sim, mas aqui na Inglaterra não, agora. Nós temos o mesmo problema do Brasil, porque a Inglaterra agora saiu de Europa. Nós não fabricamos aqui na Inglaterra mais, então precisamos importar de Alemanha ou de França. Da França, né? Então é mais difícil aqui, tá bem agora. O do Brasil, Lawrence, podemos importar de você. Ó. Se podemos comprar de você. Bons tempos. Lawrence, eu gostaria de entrar numa temática especificamente da nossa Catedral de Brasília, desculpa, da nossa Catedral do Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma série de dúvidas, né? Primeiro, queria saber como se deu a escolha da Artsul no caso da Catedral de Brasília. Foi um concurso? Foi de que forma? A pergunta, eu acho que ela é bem complexa. Meu pai, desde o trabalho de Blumenau, que eu descrevi bem no início, ele se tornou bastante conhecido dentro do meio religioso. Ele teve contato com muitos religiosos, entre os franciscanos, por exemplo, quando surgiu a Catedral do Rio, se pensou, antes de mais nada, em fabricar ou procurar os vitrais na Europa. E, como eu falei na época, não existia vidro colorido aqui no Brasil. Era a grande restrição. E uma das grandes motivações para o meu pai
começar a pensar em fabricar os vidros aqui, foi a expectativa de uma obra grande no Rio, que seria a Catedral. Então, havia um orçamento na época que era 4 vezes maior do que no final, depois, o meu pai acabou realizando com os vitrais no Rio. Então, praticamente não havia opção para os vitrais, a não ser trazer eles de fora, com um custo muito, muito alto, ou procurar realmente essa oferta que meu pai, na época, tinha colocado como expectativa para realizar os vitrais, e aí foi praticamente unânime. Aí tem um dado muito interessante. Meu pai fez uma concepção inicial da parte artística, numa escala bem reduzida, e Dom Câmara, que foi, eu acho que, o cardeal ali na época, ele, num primeiro momento, aprovou, mas havia todo o trabalho de detalhar isso para uma escala maior. E aí meu pai, inclusive, eu era muito, muito novo, né? Eu tinha 16, 17 anos. A gente, em conjunto, fez essa concepção dos projetos, já com os detalhes. E esse projeto depois foi levado para o cardeal e para os religiosos da catedral. E aí eu tenho os projetos aqui ainda, com a assinatura dele, aprovando. E aí foi um trabalho de 8 anos. Né? Foi um trabalho grande, um desafio técnico, inclusive, muito, muito grande. E eu me lembro ainda, porque os vitrais eles eram feitos em São Paulo, e aí caminhões e caminhões iam para o Rio levando essas peças. Né? Essas peças embaixo elas eram maiores, iam estreitando à medida que iam subindo, né? Os vitrais têm 20 metros mais ou menos embaixo, e eles afunilam para 13 metros na parte de cima. Sim. A escolha de ser esse Dalglass na catedral foi uma opção que vocês deram, ou já veio essa solicitação? Como é que surgiu essa escolha de ser o Dalglass e não o vitral convencional? Havia um desafio técnico enorme já pelo tamanho, né? Então, é interessante que naquele momento em que começou a se trabalhar, foi uma época em que o concreto era endeusado como uma técnica eterna, que inclusive não demandaria muita manutenção. Sim. E seria uma solução ideal para a situação dos vitrais no Rio. Mais tarde, inclusive na própria Europa, se percebeu que esses vitrais cimentados teriam que ter uma manutenção tão intensiva como qualquer outro tipo de material. E esse foi um dos grandes problemas na versão original dos vitrais da Catedral do Rio. Mas quando se optou em fazer o trabalho com Dalglass, era porque era visto como a solução ideal e definitiva para o trabalho. Né? Claro que a Catedral se expõe muito à maresia, e todos, vocês conhecem isso no Rio muito bem, e isso depois se mostrou também um fator interessante e importante para a manutenção dos vitrais depois, né? Mas essa opção de ser, no caso, o vitral cimentado lá, isso já chegou para vocês como a maneira que teria que ser feito, ou foi a partir de vocês que foi optado por essa técnica? Não, na Europa já tinha trabalhos grandes em cima dessa versão de vitral, né, o vitral cimentado. Inclusive, na Europa, e aí na própria vitrais do Rio, tem partes que são assim bastante
bastante extensas de concreto, né? Onde na estrutura da composição geral tem áreas grandes de concreto no meio, onde o vidro entra praticamente como um complemento da estrutura, né? Então, foi um pouco essa influência que vinha da Europa, e que era uma versão nova de vitrais, né? Não se conhecia muito o vitral concretado na época. E aí surgiu realmente quase como uma solução de todos os lados. Não, isso vai ser o ideal. Porque a versão de um vitral tradicional chumbado, desde o início não se viu isso como uma solução. Justamente pelo tamanho e pelas extensões, né? Porque no total ali são 4.400 metros quadrados de vitral, né? Eu até procurei saber se são os maiores do mundo. Na época parece que eram, não sei se continua. Na época que foram executados, nos anos 60, 70, realmente eram considerados. Depois vieram áreas maiores, eu acho que no Japão. Bom, essa questão de dizer maior do mundo também é uma coisa muito relativa, né? Mas, enfim, era uma área bem grande e realmente uma oportunidade única, né? Com certeza. E aí surgiu a ideia, essa sim, aí partiu da gente, do meu pai, no caso, de fazer a abordagem das quatro cores principais, né? O vermelho, o azul, amarelo e verde, né? Isso está presente e depois se refletiu na temática una, santa, católica e apostólica, né? Sim, sobre essa concepção artística. Então, vieram parâmetros pré-estabelecidos ou o Loris teve total liberdade em propor? Helder, eu era extremamente novo. Eu não participei de muitos contatos. Eu também não quero me aventurar ali e dizer alguma coisa que eu não tenho certeza. Mas, como eu te falei, existia uma proximidade muito grande entre o meu pai e o meio religioso. Provavelmente foi uma ideia em conjunto que surgiu ali, né? Eu me lembro muito bem que quando se falou das cores principais, um grande desafio foi fazer um vitral onde predominasse o vermelho, porque o vermelho e os derivados do vermelho é uma cor extremamente complexa na fabricação do vidro, né? Aí a gente poderia entrar em detalhes mais técnicos, mas que são fascinantes, né? Porque se na hora da fundição do vidro a chama for conduzida de uma maneira não correta, em vez do vermelho você tem um marrom ou você tem um branco, né? Sim. É uma alquimia, né? Alquimia pura. Além da técnica, tem que ter a fé, né? E a sorte. Com certeza. Aí nós entramos num campo meio perigoso. Bom, sim, mas eu acho que tem um pouco de transcendência nisso, sim. Sim, a gente percebe em você que você tem esse lado da fé, esse lado espiritual que você coloca no seu trabalho. Obrigado. Eu queria transmitir essa sensação. Obrigado. Eu acho que fundamental no trabalho criativo é que ele seja vivido, né? Que ele seja autêntico, que ele seja verdadeiro, né? Você sabe disso muito bem, Natasha, Helder. Então, eu acho que, no fundo, é isso que vale nisso tudo, né? O resto é passageiro, também em relação às obras, claro, que elas saibam se impor no tempo, mas isso também, no fundo, é secundário, né? Sobre a sua participação direta, você jovem, né, como você falou, você participou também da Catedral do Rio de Janeiro. Como é que se deu isso?
Não, ativamente, porque, como eu falei, a gente morava dentro do ambiente do estúdio, né? Então, a propriedade lá em São Paulo era muito interessante, a casa ficava no centro e os estúdios, os diversos galpões, rodeavam a casa onde a gente morava. Então, o convívio era o dia a dia, né? Então, enquanto a gente ia para o colégio e tinha suas atividades, a gente vivia o dia a dia ali da Arte Sul. Inclusive, um detalhe assim que é muito interessante, mas é marcante. Em 1964, quando meu pai tinha conseguido os primeiros resultados da fundição de vidro, a parte da fundição de vidro queimou totalmente. A gente perdeu tudo. E foi um baque enorme. Mas aí vem essa questão dessa geração fascinante que foi essa geração dessa época dos meus pais, que logo em seguida, no dia seguinte, já estava se reconstruindo tudo, né? Mas eu me lembro muito bem que a gente acordou no meio da noite e tudo em chamas. E a gente vivenciava isso. Então, assim como a gente vivenciava cada um dos trabalhos saindo e interagia com o grupo de colaboradores, era o dia a dia da gente, né? Então, Catedral do Rio, durante 8 anos, foi o nosso dia a dia, né? E você falou que os primeiros resultados foram em 1964, e durante quanto tempo, a partir dessa data, que vocês produziram? 14 anos nós produzimos. Eu, inclusive, se em algum momento houver algum interesse de aprofundar a parte dos vidros, eu poderia até ver com meu irmão se ele se prontificasse a participar uma vez, porque é claro que ali viriam dados muito mais técnicos e muito mais pormenorizados no que se refere ao vidro em si, que é uma coisa fantástica, né? Esse vidro Estantique, que nas catedrais se vê como uma coisa que não é possível mais ser feito hoje, o vidro Estantique, que era soprado à boca e que tem toda uma magia no processo de fabricação que agora não daria para se estender muito, mas é alquimia pura. Inclusive, as características do vidro soprado, com aquelas bolhas internas, né? Dizem é o que dá o diferencial do brilho, né? Especial, inclusive das antigas catedrais, né? É bem isso. Essas bolhas, essas riscas, elas, durante o processo de sopro, eles são objetivados e são produzidos, né? Então, é dentro do processo que isso acontece com muita intencionalidade, né? Porque cria essa questão, se você pega um vidro branco, transparente, Estantique, é quase como se você olhasse uma tela impressionista, porque tudo o que transparece é uma maneira, praticamente uma releitura do que acontece lá fora, né? Bom, só para terminar esse assunto da catedral, você pode apresentar para a gente o que você pode acrescentar sobre essa obra e quais as maiores dificuldades que vocês tiveram nessa execução? Um trabalho desse tamanho e com essas complexidades todas, é claro que nem tudo é um mar de rosas, né? Havia desafios técnicos, havia desafios de viabilizar, inclusive, isso. Eu não saberia dizer como é que isso foi. Eu sei que houve impasses até mesmo para viabilizar financeiramente um trabalho desses, porque vocês podem imaginar o que isso significou, né? Mas
havia, eu acho que uma motivação que superava tudo isso, né? Eu acho que tinha-se consciência do que estava se realizando lá e o que era aquilo lá em termos de desafio, tanto para quem de alguma maneira viabilizava e realizava aquilo lá que seria o Rio de Janeiro e a Arquidiocese do Rio, como a parte assim de executantes e de artistas que representava a nossa parte, né? Então a gente tinha consciência do que estava sendo feito ali, sabe? Eu não sei se você, Lawrence, sabe que hoje existe um início de um processo de restauração. Na verdade, a restauração lá, a conservação é constante, mas hoje temos notícia de que foi iniciado um trabalho mais amplo. Alguém procurou você sobre possíveis perguntas sobre a execução, sobre a arte em si? Você tem alguma notícia sobre isso? Não. Houve, anos atrás, uma vez, uma tentativa de contato para saber algum dado, acho que criativo, mas eu me lembro que isso não foi adiante. Eu confesso também que eu tenho assim pouquíssimo contato com o Rio de Janeiro como um todo. É um lapso provavelmente meu, que eu devia ser mais ativo e mais presente no sentido de construir um contato mais estreito com eles. Então eu tenho que fazer o meu meia-culpa também nisso. Não, mas tem uma pergunta que eu tenho: quando você termina um trabalho está concluído, você tem ainda essa conexão emocional com a sua obra? Tem assim, ou não? Você pode assim? É como uma criança, assim, você deixa lá no mundo e É uma pergunta assim bastante complexa, né? Porque eu acho que dentro da dinâmica criativa, eu acho que você que deve conhecer isso, no momento que a gente conclui o trabalho, a gente já vai para a próxima página e já está num próximo movimento, né? E nesse sentido, em algum momento as coisas ficam para trás da gente, mas isso não significa que a gente não esteja ligado. Mas eu sou muito realista em relação a... aí entramos num outro campo, que é essa questão da preservação, né? Eu acho que nos últimos anos a gente está realmente num processo de valorizar algumas coisas, no sentido de preservar história, preservar trabalhos, mas durante muito tempo isso não era realidade, né? Então, com muita leviandade, às vezes, se desfez de trabalhos, né? Então, eu já presenciei em depósitos de materiais usados, vitrais jogados, por exemplo. Eu não posso dizer trabalhos meus, mas eu vi algumas coisas que eu falei, o que o coitado do artista que fez isso diria se ele visse agora o trabalho tão desvalorizado a ponto de jogar numa caçamba, por exemplo, né? Então, é uma realidade que a gente não deve deixar de ver que é uma possibilidade, sim. Então, a gente tem que ter uma certa frieza em relação a isso, mas é claro que é uma coisa que a gente gestou, mas eu acho que, aí volta em algum momento que eu tinha conversado antes, o que vale é a verdade e a vivência que a gente colocou na hora que projetou e que realizou aquilo lá. Isso, na realidade, é o que sustenta tudo.
nem tanto quanto a durabilidade ou a permanência do trabalho depois no futuro, sabe? Particularmente, assim, eu entendo o que você está falando, e o nosso trabalho, ele principalmente é no intuito de valorar, né, esses vitrais, para que as pessoas tomem consciência de que são obras de arte, né, a maioria das vezes, né. Quer dizer, o vitral é si um suporte para a arte, né, e quando você tem uma arte ali, viu, e se você conhece sobre o autor, sobre como foi produzido, a tendência é que as pessoas deem valor. E no caso de valor, né, a conservação se torna mais viável, mais fácil, mais entendida, né, e esse processo todo de conhecimento, de valorização, ele se amplia, né, para que esses vitrais possam atingir as gerações futuras. Né? Sim. Helder, a tua função, o teu trabalho é extremamente louvável, sabe? Porque eu acho que realmente, como você falou, começa a se mudar uma mentalidade, né? Inclusive, eu posso falar isso porque eu tenho algum conhecimento, no meio religioso isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm uma formação de vida nessa área, na área de arte, na área de patrimônio, e aí eu acho que é muito importante esse trabalho que você especificamente sei que está desenvolvendo, porque realmente você age pedagogicamente na sociedade. A gente tenta, né? E assim, outras pessoas que eu conheço também procuram ampliar esse conhecimento, né? Muito importante o que você está fazendo, Helder. Sim, bom, mas o nosso entrevistado é a estrela do nosso programa, né? Digamos, né? Lawrence, você comentou que poderia apresentar o seu estúdio, seu ateliê. Seria possível? Posso, eu não sei bem como é que funciona essa câmera, mas vamos, deixa eu ver, a Vanessa vai me ajudar. Bom, eu vou mostrar um pouquinho aqui do que a gente tem. Eu acho muito importante o ambiente que a gente cria para executar o trabalho, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma parte de mosaico, né? A Cruz de São Damiano. Aqui, eu estava comentando que a gente está fazendo algumas experiências, né? Então, aqui é um trabalho que a gente conjuga uma técnica de vitral colado com um medalhão de chumbado. Temos diversas peças. Aqui nós estamos fazendo um ícone em mosaico. Aqui nós estamos fazendo um trabalho em cima de uma mesa de iluminação com fragmentos de vidros. A gente está trabalhando muito a sobreposição, às vezes, de vidros. Isso é um trabalho de pesquisa. Então, no momento em que eu trabalho, às vezes, também com vidros não transparentes. Enfim, há uma série de possibilidades. Vamos apagar esta luz aqui, Vanessa, só para... Deixa eu ver só, a gente vai apagar a luz. Aqui você estava falando sobre o Douglas, né? Aqui é um vitral onde o entorno, eu estou fazendo de Douglas, e no centro a gente está criando esse medalhão que eu acabei de mostrar na mesa de iluminação. Aqui nós temos duas amostras, duas chapas do vidro estantique, né? Isso é fabricação nossa, né? A coisa bem típica do sopro, né? Uau, lindas cores. Sim, o vermelho. E é interessante, através do sopro humano, né? Isso aqui seriam as bordas externas do cilindro, eles são mais grossos, então aqui a cor é mais intensa, e na parte central ela vai clareando, porque a parede do vidro é mais fina, né? Então, ela cria... É isso que eu estava falando, quando a gente fabrica o vidro com um olhar de arte, né? É muito, muito bonito. Pode ligar. Aqui nós também temos, bom, o estúdio todo ele está repleto de
de trabalhos, mosaicos. É um museu. Sim. Aqui é muito interessante. Olha, veja que eu estou tentando agora. Aqui em cima é um vitral chumbado, e aqui eu tenho feito algumas experiências com a mobilidade de camadas de vitral. Então, à medida que a gente vai sobrepondo, você cria novas concepções. E aqui, por exemplo, é um vitral pintado. E aí, quando você sobrepõe... Aqui, quando eu falei do retorno do vitral Douglas, esse aqui é uma dessas retomadas que eu fiz, uma composição e é fascinante, né? O vidro Douglas, ele não precisa de muito desenho, porque ele fala por si, né? Isso é tudo vidro nosso, né? Então, aqui também eu me permito, às vezes, fazer uma coisa meio móvel. Então, você cria diversas situações, né? Pela sobreposição, às vezes. É um mundo, né? Então, é mais ou menos isso. Essa sua criação, essas suas criações aí, você faz para você ou é alguma encomenda de... Não, é tudo inquietude minha. Lindo esse. Wow. Beautiful. Amazing. Nós temos... aqui eu tenho uma coisa que pode ser bem interessante, porque havia na Catedral do Rio, na parte da Capela do Santíssimo, a ideia de fazer um mosaico. E na época eu fiz uma concepção, só que eu fui muito arrojado, porque eu abordei uma questão de fome, e na época era uma linguagem um pouco progressiva demais, aí eles não realizaram esse trabalho. Mas eu, por uma questão minha, eu acabei fazendo uma parte desse trabalho aqui no meu acervo. Sou também pintor, eu gosto muito da técnica de velatura, que são trabalhos que, no fundo, têm a sua inquietude também na procura da luz, também na tela, né? Aqui tem uma maquete de um trabalho que, eventualmente, a parte central já foi feita em mosaico, e aqui em cima nós fizemos uma claraboia, 6 metros de diâmetro, já está executado, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mas tem uma grande concepção do mosaico com esse trabalho, que mistura parte de mosaico com parte de vitral. Enfim, é mais ou menos isso. It's incredible work. Lawrence, estamos encantados com o seu trabalho, com sua história de vida, né? Sim. E principalmente com a sua dedicação, né? Como a gente falou aqui, eu reforço essa percepção que a gente tem que você coloca o espírito, né, no seu trabalho, o seu envolvimento, né? Como acho que a maioria dos artistas, né, fazem, né? E eu tive assim um grande prazer de poder ter essa conversa com você, né, de estar com minha amiga Natasha de longe, mas contribuindo aí com esse conhecimento todo. Olha as fotos daí da construção da catedral, né? Isso é a Catedral do Rio. Sim. Esses desenhos da catedral, você falou que ainda tem, estão guardados aí? Tenho comigo, sim. Os originais assinados tá comigo. São projetos bem grandes, quase de 3 metros, né? Porque foram feitos, eu acho que em escala
1 para 20. Então, como tem 70 metros de altura, são projetos quase de 3,5 metros, né? Eu vi no seu site, eu acho que tem a foto desse desenho. A gente vai virar. Uau, tão inspirador. Lawrence, foi um prazer tão grande, né, estar nessa conversa com você. Peço desculpas por alguma coisa, né? Não sei, a Natasha, eu abro aqui para ela para poder colocar as impressões dela para você. Natasha. É uma jornada assim fascinante. Seu trabalho você, como você fala, assim, é transmitido tanto amor, tanto espírito. Fiquei muito emocionada. Muito obrigada. Muito obrigado, Natasha. Muito, muito obrigado. Obrigado. Foi uma oportunidade. Como eu falei, eu não sou muito desenvolto nisso, mas é tudo muito verdadeiro, né? Sim. Sim. Importante registro. Elda, também a você, muito, muito obrigado, né? Foi uma oportunidade, e claro que a gente pode manter esse contato enfim, foi muito bom ter esse momento com vocês. Eu procurarei brevemente para tratar sobre a questão de conhecer melhor o seu trabalho, né, saber como é que você registra esses seus trabalhos, para a gente ter um conhecimento e, quem sabe, uma publicação, né, mais à frente, né, que eu acho que é importante ter o registro, né, para as gerações vindouras. Aí. Ótimo, Helder. A gente, na medida do possível, está realmente sempre à disposição e aberto a um diálogo, e é muito, muito gratificante, no fundo, a gente conversar com pessoas que vibram na mesma onda que a gente, né? A conversa foi ótima. Agradeço. Vale muito vocês, porque vocês ajudam nesse sentido, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Lawrence. Muito obrigada. Espero um dia vamos se encontrar assim, pessoalmente também. Seria uma grande coisa. Eu realmente sei que a Europa é muito diferente do Brasil e muitas coisas. Bom, mas se você já viveu aqui, a gente não precisa conversar sobre isso. Mas às vezes são realidades muito diferentes e às vezes difícil de entender um lado ou outro, né? Mas o mundo é muito rico, né? É verdade, sim. Se você visita Londres, me fala, vem ficar comigo. Muito obrigado. Obrigado, Natasha. Bom, daqui eu me despeço, agradeço muito novamente. E nos vemos pessoalmente qualquer dia, quem sabe quando for Curitiba. Venha para Curitiba. Pois não. Obrigado. Um grande abraço, obrigado a vocês, né? Obrigada. Tchau.